Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ. Por problemas técnicos, hoje eu tô aqui nessa telinha. E o livro que eu queria falar com vocês hoje é O Pai de Mentira, do Joe Oman, que eu recebi do pessoal da Comic Zone. Muito obrigado, pessoal da Comic Zone. E aqui no Pai de Mentira, a gente vai encontrar primeiro uma historinha de apresentação. O livro ele tem umas 190 páginas, 180 páginas de história, é uma história longa, só que o autor, Joe Oman, abre fazendo uma introdução de 4 páginas. Na verdade, acho que são 6 páginas. Ele faz essa introdução e faz de uma maneira autobiográfica. Ele se coloca ali comentando sobre a história. Então ele conta pra gente como ele começou a ter ideia e como ele ia falar com os colegas dele, com os outros profissionais de quadrinhos, inclusive artistas que ele admirava pra caramba. E quando ele contava o que ele estava pensando em fazer, falavam para ele: nossa, isso parece a história de fulano de tal. Ah, isso parece a verdadeira história daquele outro desenhista, a relação dele com o filho. Ah, isso parece com essa graphic novel que saiu ano passado. Ah, isso parece. Era o que ele mais escutava. Daí ele conta, então, essa reação das pessoas, ele se, de uma maneira muito parecida com o Adrian Tomine, lá no Solidão de um Quadrinho Sem Fim. Ele se mostra de uma maneira autodepreciativa, tem uma autodepreciação ali que chega a parecer caricata. Ele praticamente nessas primeiras páginas, nessa introdução, pede desculpas quase pra gente por ter escrito a história. E tem uma coisa que fica clara e que vai ser repetida várias vezes ao longo da história. Essa é uma história de problemas de gente branca e rica. É basicamente isso. O Caleb Wyatt, ele é o protagonista dessa história. A gente não poderia definir ele com uma profissão. Ele não tem exatamente uma profissão definida, né? Porque ele é filho de um grande cartunista, o James Wyatt, que criou a série em quadrinhos Chapa e Chapinha. E a ideia aqui é que esses personagens fictícios interagem no nosso mundo. Eles estão aqui. Então, eles vão interagir com outros personagens, vão citar outros autores, outras tiras de quadrinhos famosas do século XX e reais para nós. Então ele seria mais um, ele seria tipo um Charles Schultz, né? Ou talvez o cara lá do Garfield, que eu não lembro o nome, né? Enfim, esses caras, assim, sabe, que criam um personagem, começam a viver em cima do marketing, cria toda uma lenda, gerações acompanham, aí vai sair a coletânea do Chapa e Chapinha, bem no modelo do Peanuts, do Schultz, né? Coletânea histórica, ano por ano. E a sombra do James Wyatt, o pai, se projeta sobre esse garoto que cresce e se transforma no Caleb Wyatt, que, cara, ele tem um pé na arte, ele curte a arte, ele vai falar de desenho, estudou arte e tal, já fez quadrinhos, tem uma paixão pelos quadrinhos, tem um monte de coisa ali legal, só que ele não consegue desenvolver nada concreto. Ele a gente é difícil de definir ele como artista porque ele não tem comprometimento. Ele trabalha numa clínica de reabilitação, dá ajuda lá de uma maneira voluntária, mas ele também não se dedica de uma maneira que a gente poderia dizer, nossa, é uma atividade, assim. Ele não se empenha, né? E ele é um personagem, ele vai ser o nosso protagonista, e vai ser um protagonista que vai deixar a gente muito perturbado, ou pelo menos me deixou perturbado, porque ele é aquele tipo de caso que a gente vai vendo de fora, e a gente vai vendo como que a pessoa consegue se prejudicar tanto e prejudicar tantas pessoas ao redor dela. É impressionante, é um negócio assim que dá ruim. Ele toma atitudes que você olha e fala, não faça isso, seu idiota. Ele vai e faz. Ele abraça escolhas que, se a gente for olhar de um ponto de vista, sei lá, talvez psicanalítico e tal, faça sentido. O desejo de querer superar o pai, ou não sei o quê, que faz ele abraçar uma escolha completamente equivocada, né? Então a gente vai vendo essas coisas ao longo da história. E essas coisas vão mexendo com a gente. E acho que uma das coisas que daí toca, pelo menos para mim, né? Eu falo de mexer com a gente, mas vira tudo uma questão bem subjetiva
tem esse aspecto da história subjetivo. Acho que a gente tem os aspectos técnicos, né? A linguagem dos quadrinhos, o ritmo que o Joe Oman desenvolve. Isso tudo tá perfeito, assim. Como máquina, tá tudo ok. E talvez ela até funcione melhor, se a gente for pensar nesse aspecto técnico, é uma boa história em quadrinho. É uma puta história em quadrinho, porque realmente ele cria um personagem que repete várias vezes ao longo da história. Meus problemas são problemas de gente privilegiada. O grande problema da vida dele é que o pai não o amava do jeito que ele gostaria de ser amado, né? O pai, ele descreve que o pai deu dinheiro para ele, deu educação para ele, deu tudo, todos os suportes materiais que ele podia ter para desenvolver, seja lá a vida que ele quisesse, ele tinha. Mas ele não se sentia amado pelo papai, porque o papai, era terrível. Nunca levantou a voz, mas cometia uma violência simbólica contra o garoto, que daí, de fato, eu realmente não consigo levar a sério. E talvez isso seja isso que não justifica, sabe? Você tomar as atitudes que ele toma, né? Ele realmente encarna tudo aquilo que ele acusava o pai de ser, ele faz, né? Então tem coisas ali que a gente fica pensando por que o cara não vai procurar terapia, porque como é que o cara não enxerga isso com as pessoas em volta dele falando isso sendo tão óbvio para nós leitores e leitoras. E ele vai, enfim. É uma história que vai falar sobre ego, vai falar sobre narcisismo, vai falar sobre a cegueira. Talvez ela tenha me perturbado justamente por isso. Eu confesso, como leitor, em vários momentos eu ficava pensando, puta, como é que esse cara faz isso? Eu ficava pensando comigo mesmo. E sei lá se eu não tô fazendo a mesma coisa na minha vida, né? Se eu não tô tomando decisões completamente equivocadas. Sabe? Assim, sabe? Assim, aquela história que faz você parar e pensar, puta, o cara é idiota, ele tá fazendo um monte de burrada, e daí você para pra pensar, porra, será que eu sou muito melhor que ele? Poxa vida. Enfim, esse material aqui, como história em quadrinhos, se quer saber tecnicamente, vale a pena. Eu acho que o cara Joe Oman construiu um produto aqui que funciona, né? Ele tem todas as características técnicas, materiais ali, sequência, divisão de tempo, intervalos, ele faz umas pausas com quadrinhos pretos, que é como se fosse um fade entre um momento e outro. Ele tem uma brincadeira muito legal, né? Com um recordatório escrito 3 meses depois, que se vai ler, vai ver, tem uma brincadeira metalinguística engraçada. Ele tá consciente dessas coisas de ritmo, de simular a realidade. Até tem essa questão do título, né? O Érico Assis optou por Pai de Mentira. O título em inglês é Fictional Father, né? Se eu não me engano é isso aí, Fictional Father. Fictional Father, que, cara, assim, eu entendo que traduzir como pai ficcional, acho que não ia ficar legal, cara. Sonoramente, eu não sei, eu não curto a tradução literal, mas eu acho que pai de mentira também faz sentido, mas eu não sei se faz tanto sentido com a ideia do ficcional do título original, sabe? Assim, acho que essa coisa da ficção, você tem um personagem que foi escrito pelo Joe Oman, que supostamente é um personagem ficcional, ele diz que é ficcional, ele diz que não tem nada a ver, é tudo ficção, só que ele abre uma história com uma história autobiográfica, que acho que talvez ele esteja sendo sincero ali no começo, falando sobre a própria história que ele vai mostrar pra gente. Daí você tem esse personagem que vai vivendo uma série de situações com o pai, que é quadrinista, e que é tudo ficção, e depois, no final, ele decide fazer ficção sobre o pai dele, que é ficção, então a gente tá com só ficção. Eu acho que o título pai ficcional e essas identificações estranhas, assim, esses olhares, assim, esse lance de mágoas entre pai e filho, essa coisa narcísica, essa coisa egoísta, essa coisa de não conseguir, essa coisa perturbadora de talvez não conseguir enxergar o que todo mundo vê, né? Os nossos erros mais gritantes, que para todo mundo é óbvio e que a gente não percebe e não consegue evitar, né? Acho que é um livro bacana. eu acho que eu comprei muita ideia, me empolguei bastante, assim, achei bem maneiro. E você, leu? Curtiu? O que você achou? Quer deixar pra gente aí as suas opiniões? Quer comentar também? Muito obrigado pela sua audiência. Se você puder fazer a gentileza de dar o seu like e ajudar a gente a aumentar o alcance do nosso canal e blá blá, agradecemos. Se quiser se subscrever, seja bem-vindo, bem-vinda. Nos falamos e até a próxima.